Cláudio Honor e Eliane, boa noite para vocês. Boa noite, Valdete. Boa noite também, Lídia. Boa noite, Flávio Gava. Olá, Selma, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Adriana Alvarenga. Boa noite, Filomena, seja também muito bem-vinda. Lidiane, Patrícia, boa noite para você. Boa noite, Adriana Dantas. Boa noite também para Andréia Dantas. Hoje eu não esqueci, viu, Adriana? Marilza, boa noite. Seja bem-vinda também. Olá, Salete, Márcio e Gustavo, boa noite para vocês. Boa noite, Michele e Gabriel. Boa noite também para Ninha e para Adriano Borges. Olá, Ercília, boa noite. Boa noite, Carmen Inês. Antônio Onofre, boa noite. A gratidão é sempre nossa, senhor Antônio, com certeza. Olá, Amanda, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também para Maria Senhora. Boa noite, Mariinha. Olá, Leida, boa noite. Senhor Luiz Alberto, boa noite. Luzia Maldi, boa noite, seja muito bem-vinda. Luísa Silva, também. Feliz por você também estar aqui conosco, Luísa. Olá, Renato Leite, boa noite. Não tenho que agradecer, Adriana, é que a gente está sempre junto e às vezes acabamos esquecendo de mencionar alguns nomes. Por isso peço desculpas àquelas pessoas que participam e às vezes a gente não menciona, não cita aqui os nomes, então vocês me desculpem. Rosana Marques, boa noite. Boa noite também, Marcileia, Guilherme Luciano, Joana Bandeira, boa noite. Elaine Lavez, boa noite. Boa noite também para Sônia, Cecília e Reinaldo. Boa noite a Marildo, que está também nos acompanhando, a dona Guilmar, que sempre nos acompanha. Boa noite também para Ângela, para o William, para o Eutinho, para Eloá, que bom. Boa noite, Patrícia Pires, Daniela Diamantino, Luciene Naves, Mariângela, olha que beleza, Patrícia Vilas Boas, olá Célia, boa noite, Ricardinho e Lúcia, boa noite, também não faltam nem um dia, né? Que bom. Filomena, é uma musiquinha solo aqui pra gente, como se diz, harmonizar o nosso ambiente, né? Elaine Oliveira, boa noite também para você, seja bem-vinda. Lilian, boa noite. Boa noite também para Anitta e Clarindo, Maria das Graças. O pessoal de Itamogi entraram juntos aqui. A Lídia geralmente entra logo no início também, como sempre. E a Anitta, Clarindo, a Maria das Graças já estão aqui, né? Que bom. Gente, vamos fazer a nossa prece para nós iniciarmos. Olá também para Renata Gomes, para Celeida, Joana Camargo, Renata Cristiane. Boa noite também para Maria Aparecida Moraes, para o Célio. Boa noite para Lodinha, para o Camilo, para Eduarda, para Cidinha. Tanta gente, né? Graças a Deus, que sempre está aqui compartilhando conosco um pouquinho dos seus conhecimentos, das suas vibrações. Pode deixar. Estará em nossas orações aqui, viu, Valdete? A senhora Hilda, Portugal, mãe da Valdete, do Wagner, avó da Adriana e da Andréia. José Ricardo, boa noite. Maria Helena, boa noite. Rosilene, boa noite para você, para o Osmane, para o Diego. Raquel Porfírio. Vamos então fazermos a nossa prece para nós iniciarmos as nossas reflexões de hoje, que confesso a vocês, são reflexões bem interessantes, tá? Deste livro O Céu e o Inferno, e alguma coisa assim, um pouquinho diferente, né, daquilo que nós estamos acostumados. Boa noite também para Noísa Nalim, Josiane, Maê Aparecida, que bom que você chegou também nesse horário, as suas energias e vibrações em conjunto, porque eu sei que você sempre está conosco, viu, Maê? São importantíssimas, mas as suas orações e vibrações aqui em conjunto são fantásticas. Olá, Gustavo, boa noite. Então vamos elevar o nosso pensamento agora nesse instante,
buscarmos nos conectar com a espiritualidade, os nossos anjos de guarda e principalmente, gente, conseguir sentir um pouco de paz deste momento. Nós sabemos que o mundo nos apresenta tantas outras formas de diversões, conversando inclusive com uma companheira do grupo agora há pouco, ouvindo o seu relato. A gente tem tantas oportunidades de diversões. As pessoas às vezes nos cobram o que está passando numa novela, se nós vimos determinado filme, se a gente está por dentro do noticiário. E nós estamos aqui nesse instante, todos vocês conectados com os ensinamentos do Cristo, procurando alimentar a nossa essência que é espiritual. E isso é muito importante. Vocês não fazem ideia do quanto benefício é ou traz para o próprio espírito. Que nós possamos então sentir essas bênçãos da espiritualidade recaindo sobre todos nós, sobre a nossa família, sobre o nosso lar, sobre os nossos familiares encarnados ou desencarnados, os nossos amigos, aquelas pessoas que nos pediram orações, aqueles a quem sempre estamos dedicando as nossas orações, principalmente neste momento de pandemia, lembrando sempre dos profissionais da saúde que estão aí não medindo esforços para nos acompanhar e acompanhar a todos aqueles que necessitam. De modo muito especial, ao nome de todos aqueles que já se encontram no caderno de intenções aqui desta nossa família, alguns de vocês com seus respectivos familiares, algumas outras pessoas, cito aqui a Elaine, que a gente tem dito ultimamente que encontra-se internada, a avó da Amanda e sogra da Elaine, desencarnada recentemente. E é claro, eu não vou citar aqui, me desculpem, o nome de todos, a dona Hilda, que nós lembramos aqui agora, mas que todos vocês possam lembrar com muito carinho nesse instante de todas essas pessoas, de todos esses espíritos, porque com certeza Jesus e a espiritualidade estarão direcionando a eles as nossas orações, o nosso carinho, a nossa lembrança, como nós vamos ver na quinta-feira no livro dos Espíritos, como encarar essa questão dos desencarnados, mas que os nossos pensamentos cheguem até eles de uma forma carinhosa, lembrando aquilo que André Luiz passou quando ele descobriu daquela senhora que fazia as orações por ele. Então todos estarão recebendo e que nos sintamos cada vez mais fortalecidos por estarmos aqui, dedicando parte da nossa existência, parte da nossa vida para o conhecimento e a evolução do espírito. E a todos os irmãos e companheiros desencarnados que também nos acompanham aí do lar de cada um de vocês, que eles também possam sentir nesse instante a presença de Jesus, os abençoando, os protegendo, os amparando e os auxiliando nos seus objetivos, sobretudo naqueles ligados ao crescimento e à evolução e o alcance da própria paz. Que assim seja. Gente, eu sou daquele assim, se deixar a gente vai levando as reflexões, são muitos pensamentos, que vão fluindo, e se deixar a gente vai embora. Olá, Natália, boa noite. A gente que agradece, Maê, pelo carinho e participação de sempre. Boa noite também para a Sueli e para a Marina, sejam bem-vindas. Adriana Valério, que também faz parte dessa equipe da área da saúde, que está conosco todos os dias. Sônia Vasconcelos, André Vieira, Helena Coelho, Leda Lovato, Lucélia, Maria do Carmo de Oliveira, parabéns, aniversário dela, se for, parabéns, muitas felicidades. Olá, Daí, Érica, boa noite, Érica, espero que esteja cada dia mais em paz, Érica, em harmonia e equilíbrio. Cláudia Fernandes, boa noite. Josanã, boa noite. Eu sou José Luiz também, uma boa noite para você. Gente, e eu confesso que muitas das vezes ficar aqui falando, citando o nome de vocês, para mim é uma verdadeira oração, porque o pensamento parece que ele vai e busca, e muitos de vocês nós não conhecemos pessoalmente, mas espero um dia, ainda no corpo físico, conhecê-las pessoalmente, Muitos aqui a gente conhece, aí a gente já visualiza, aquele abraço carinhoso, e então para mim é uma verdadeira oração esses momentos que nós passamos aqui juntos. Mas
sem perder mais tempo, vamos àquilo que também nos interessa, além dessa partilha, deste carinho, destas energias e vibrações que nos unem, porque isso é muito importante, eu particularmente considero. Vamos também ao aprendizado que hoje, especificamente, a espiritualidade nos propôs para a reflexão. Eu falo espiritualidade porque a gente vai percebendo o quanto esses nossos estudos, essa nossa leitura e estudo vai sempre caminhando, né, para determinados ensinamentos, para determinadas leituras, especificamente em determinados dias. É tudo realmente muito fantástico. Boa noite aqui também para Solange Rosa, seja bem-vinda. Leopoldina, seja também muito bem-vinda. Ângela Silva, ô Gessé, boa noite, seja bem-vindo também. Vinícius Andretti e toda a família. E vamos lá, gente, nós estamos aqui vendo nas terças-feiras exatamente os espíritos endurecidos. Nós começamos a ver os espíritos endurecidos. E no nosso último encontro, não sei se vocês se lembram, eu gostei inclusive do título, a gente chamou atenção pelo título proposto por Kardec, porque os outros espíritos que nós estudamos, Kardec não trazia nenhum título. Ele colocava o nome do espírito e aí trazia a sua comunicação. E nos espíritos endurecidos, Kardec já vai trazendo junto um título. E naquele da nossa semana passada, próxima passada, ele colocou o título Castigo pela Luz. Então, nós aprendemos mais uma forma diferente de sofrimento, ou como o sofrimento pode atingir os espíritos de formas distintas. Então, quando Kardec propõe, né, Ana Clara? Boa noite, seja bem-vinda. Quando Kardec propõe castigo pela luz, logo a gente fica pensando, mas espera aí, a luz não é exatamente aquilo que todos buscam, mas especificamente para esses espíritos e para aquele em especial. A luz era um verdadeiro castigo. Por quê? Porque ele não queria se mostrar. Primeiro, ele não queria se mostrar nem para ele próprio. E segundo, ele não queria que os outros também vissem os seus defeitos, os seus vícios, as suas dificuldades. Então a luz representava para ele um castigo exatamente por quê? Porque deixava transparecer ou retirava todo aquela capa que ele procurava de alguma forma se fechar e se esconder de si mesmo e das outras pessoas. Então a luz era para ele um castigo porque ele queria ficar escondido nas trevas. Boa noite, Gisela, boa noite, Vânia Assunção, boa noite, Wagner. Então, eu achei e espero que vocês também tenham achado assim bem interessante esse tipo de sofrimento que pode causar. Então, não se esqueçam, endurecido, por quê? Porque ele não tinha nenhum tipo de arrependimento, ele não estava preparado para o arrependimento, ele queria fugir e estava arrumando um jeito de fugir da luz. Tá? Então, por isso que ele é considerado um espírito endurecido. Mas, como nós vimos pelos esclarecimentos da própria espiritualidade, todos nós somos criaturas divinas. Todos, absolutamente todos. Gente, o pior criminoso que vocês imaginem na face da terra, ele é uma criatura divina e ele também vai chegar a este ponto da evolução do espírito, a perfeição e a felicidade. Claro que nessa condição ele vai demorar um pouquinho mais, mas ele não estará excluído. Deus é fantástico e maravilhoso, né, Valdete Faria? Então, castigo pela luz, interessantíssimo. Agora, o espírito que nós vamos avaliar hoje, a sua comunicação e os esclarecimentos da espiritualidade, até tem um nome aqui, né, Elisângela Cristina, de Angélé. Lógico, eu vou repetir para vocês, eu não sou francês, não sei falar francês, mas é mais ou menos isso. Mas nesse também, Kardec traz um título, e o título que ele propôs é Nulidade sobre a Terra. E a gente vai entender o porquê que ele colocou esse título nesta mensagem, Nulidade sobre a Terra. É realmente interessante, né, Oneida Alves? Muito interessante como que Kardec tem essa perspicácia, essa capacidade, e ele vai tratando as coisas de forma diferente. Então,
vimos no espírito endurecido um castigo pela luz. Assim como a gente já viu outros tipos, né, Elisângela Cristina, outros tipos de sofrimento, né? O do suicida que fica revendo aquela cena, o do orgulhoso. Então cada um tem a sua forma. Angeli, esse espírito, o que aconteceu? Chegou ali logo na sessão e Kardec, quando eu falo Kardec, entenda-se Kardec e toda a sua equipe, tá, gente? Porque algumas dessas questões, algumas dessas comunicações, às vezes Kardec não estava presente, passou por ele, mas então eu vou usar Kardec porque ele escolheu e ele não chega a citar, foi eu que fiz as perguntas, não. Então, essa não é a nossa preocupação. O interessante é que ele fez essa triagem de todas as informações para trazer para nós, ok? Então, colocando ele como codificador, entenda, todos aqueles que o auxiliaram. Então, já chega o Espírito e eles começam perguntando, ora, você chegou aqui, se arrepende das suas faltas? Foi a primeira pergunta, pelo menos que consta no livro Céu e Inferno. E o Espírito diz que não, eu não me arrependo das minhas faltas. Opa! E aí vai a pergunta de volta. Peraí, se você não se arrepende das suas faltas, por que você veio até nós? Por que você veio aqui nesse nosso grupo? Olha que interessante, né? Elza Maria, Renata Gomes, Valéria Cruz, sejam todos bem-vindos. Olha, se você não se arrepende, por que você veio até nós? Aí ela diz que teria chegado ao grupo para experimentar. Eu confesso a vocês que eu também não consegui entender muito essa resposta. Eu vim aqui para experimentar. Provavelmente ela estava atrás de algum tipo de experiência, principalmente para aquilo que ela estava buscando. Mas espera aí, o que ela estava buscando? Alguma coisa. Tanto é que Kardec pergunta, você é feliz? E ela diz, não. Tá, você sofre? E ela diz, não. Ah, mas espera aí, se você não é feliz, se você não sofre, o negócio está ficando meio estranho, não estou entendendo por que você está aqui. Agora, e o que você procura? E o Espírito diz, paz. Eu procuro paz. Opa! Então já tem alguma coisa aqui meio estranha e diferente para nós avaliarmos. Tanto assim é que a própria espiritualidade já vem em seguida em socorro a essas nossas dúvidas e já vai dizer o seguinte, olha, certos espíritos, eles não conseguem conceber ou conceituar bem o sofrimento. Para eles, o sofrimento estaria ligado àquela analogia que nós fazemos com dores físicas. Quando você está sentindo dor de alguma coisa e aquilo vai te pegando, te macetando e vai te incomodando, eles entendem sofrimento assim. Aquele espírito, ele ainda disse, não era feliz, mas disse que não sofria. Mas se ele estava procurando alguma coisa, o sofrimento dele estava exatamente na sua busca, na sua procura, né, Lisete França? Boa noite, seja bem-vinda. Então, quando nós estamos em busca de alguma coisa, nós estaremos sofrendo. Tanto assim é que Kardec, vamos assim dizer, numa segunda rodada de perguntas, né, porque ele vai separando, Kardec já chega e fala assim, mas espera aí, estranho, um espírito no mundo espiritual não sentir paz? A gente percebe, eu particularmente percebo nessa pergunta de Kardec, gente, algo assim muito relacionado com a nossa vida física, porque a nossa preocupação com a vida física, com o corpo físico, com os prazeres da vida física é tão grande que Kardec já fala, olha, a partir do momento que a gente deixa o corpo físico, o espírito já sente aquela paz e tranquilidade. Por quê? Porque a gente não tem que ficar buscando tantas coisas que a matéria nos impõe. Então eu entendi a pergunta de Kardec nesse sentido. Olha, se você está no mundo espiritual, você já tem que estar em paz. Você está livre das amarras, da escravidão que o corpo físico proporciona, da prisão que o corpo físico representa para o espírito. Então, eu não entendi. Por que você não tem paz? E aí, o espírito vai dizer o seguinte, é que existe ainda um pesar, ou tem algumas traduções até que falam em mágoa, existe um pesar ou uma mágoa do passado.
E aí Kardec vai dizer, mas peraí, se existe um pesar ou uma mágoa do passado, então aí eu já estou vendo remorso. E se eu vejo remorso, eu estou vendo o sofrimento, e junto com o remorso e o sofrimento, vem o arrependimento. Então você não está arrependido? Ela disse, não, você está confundindo as coisas aí, Kardec. Eu não tenho e não sinto isso. O que tenho é um medo do futuro. Então você teme o futuro? Por que você teme o futuro? Porque o futuro ele é desconhecido. Ora, futuro desconhecido? Pois é. A gente já vai até abrir um parênteses para já falar alguma coisinha disso. Só antes respondendo aqui para Érica. Érica, não especificamente nesse caso do desencarne por enfermidade. Por quê? Geralmente quando o espírito está enfermo, ele já tem uma certa ligação com a própria espiritualidade, tá? Ele não está totalmente, vamos assim dizer, né, como esse espírito nessa condição de vazio ou de nulidade, que a gente vai explicar e você vai entender um pouco melhor. Então, o espírito que já está enfermo já tem um outro tipo de sofrimento e muitas das vezes ele está buscando outras coisas no mundo espiritual. Tá? Então, lógico, o espírito que tem uma enfermidade, tá? Que desencarna por essa enfermidade, se por um acaso ele já começou a fazer ou a processar o seu desligamento do corpo físico antes, se é um espírito que tem conhecimento, ele quando chega no plano espiritual ele vai experimentar paz. Mas se é um espírito que não tem esse conhecimento, se é um espírito que não está querendo soltar, ou como a gente brinca, né, largar o osso que é o corpo de carne, ele não vai ter essa paz espiritual logo na sequência. Por isso, muitos espíritos que desencarnam enfermos, eles passam por um período, um estágio no plano espiritual, ainda em hospitais, para buscar este refazimento, para que o despertar dele seja mais lento, e ali sendo tratado e cuidado pela espiritualidade, eles terão um despertar, essa é exatamente a palavra, um despertar muito mais tranquilo, tá? Então vai depender muito da condição do espírito. Aqui a gente está falando de um espírito endurecido, e aí neste caso o desencarne foi por outros aspectos. Por isso que Kardec já fez esse questionamento, né? Então, é bem interessante. Olá, senhor Antônio Pazotto. Que prazer e satisfação o seu boa noite aqui. Bom, então, o que esse espírito temia? Como nós dissemos, o futuro, o desconhecido. E aí eu disse para vocês que é interessante a gente abrir um parênteses. Por quê? Porque, gente, nós já vamos começar a entender um pouco o porquê do título proposto por Kardec. Por quê? O título proposto por Kardec vai exatamente falar de uma nulidade. Nulidade é aquele espírito que está de uma certa forma nulo aqui na Terra. E ele está nulo, ele não está buscando informações, ele não está buscando conhecimento. Ele está levando a vida e deixando a vida levá-lo. Então, quando chega ou quando ele se depara com esse desconhecido ou com a morte, ele não buscou conhecimento e informação nenhuma. Então ele vai se deparar com esse desconhecido, o desconhecido para ele vai sim gerar um certo pesar, vai gerar um certo desespero e principalmente se a sua consciência começar a cobrar alguma coisa, como a gente vai ver nesse caso. Por isso que nós dizemos da importância da religião, seja ela qual for. Por quê? Porque que seja o católico, que seja o evangélico, que seja o protestante, que seja o muçulmano, ele sempre vai ter em mente que existe alguma coisa depois da vida, ainda que seja hipóteses, ainda que aquilo não represente a verdade, mas ele já tem alguma coisa com o que se preocupar e com o que se deparar no mundo espiritual. Então, a busca pelo conhecimento é extremamente importante. Isso que nós estamos falando, passando esses estudos, está
sendo fixado, posso assim dizer, na mente de cada um de vocês. Ainda que alguns de vocês não acreditem e não consigam visualizar isso, quando vocês se depararem com este momento, automaticamente vai se descortinar. Opa, eu já ouvi isso. O Edson falou isso uma vez. Então, vai ficar mais fácil para nós entendermos a nossa situação, tá? No caso desse espírito, não. Por quê? Porque não tinha nenhum tipo exatamente de informação. Ótimo, Elisângela. Quando a gente sente isso, a gente transfere isso também para os espíritos, né? Que com certeza esperamos sim que todos estejam em paz. Olá, Juscelia, boa noite. Seja bem-vinda. O Wagner aqui lembrando, né, mais uma vez dos seus familiares, né? A Daniela está perguntando quando a pessoa é assassinada. Daniela, a gente ainda vai chegar a falar um pouquinho, tá? Desses outros tipos de espírito. Mas tudo vai depender da situação e da condição dele no momento do desencarne, do seu merecimento, daqueles espíritos que sempre vão ali nos esperar e nos aguardar para este momento extremo. Então tudo vai depender da forma como nós tivermos, da nossa espiritualização, do conhecimento que nós tivermos, tá? Então tudo vai depender exatamente disso. Esse caso específico, esse espírito não tinha nenhum tipo de conhecimento e nenhum tipo de informação. Vamos tentar então, vamos tentar não, né? Vamos descobrir o porquê de tudo isso? Kardec foi fazer a sua pergunta para que pudesse depois ou agora nos esclarecer. E aí pergunta, olha, poderia você nos dizer da sua última encarnação? Porque se você falar para nós da sua última encarnação, às vezes a gente pode e consegue entender e a gente pode te orientar. Aí ela diz assim, não fui nada. Olha para vocês verem, bem seca, não fui nada. Mas aí Kardec insiste, mas peraí, qual é a posição social que você tinha? Já começou assim, por quê? Porque aí, né, já vai... vamos assim dizer, driblando essa resistência do espírito. Mas qual a posição social? Ela diz mediana, ou seja, estava ali, né, naquela situação, não passava muito aperto, mas também não era rica. Você tinha uma condição mediana? Tá. Mas você foi casada? E ela diz, olha, fui casada e fui mãe. E aí vem a pergunta crucial que espero que vocês guardem, porque é através dela que a gente vai entender todo o processo pelo qual esse espírito estava passando. E Kardec pergunta então, você cumpriu com seu dever dessa dupla posição? Ou seja, você cumpriu com seu dever de esposa e você cumpriu com seu dever de mãe? Aí ela respondeu o seguinte, não. Tanto o meu marido quanto os meus filhos me entediavam. Ela sentia tédio com aquela vida de casada. Sentia tédio com o marido, sentia tédio com os filhos, e aquilo deixava ela exatamente numa situação, vamos assim dizer, de um grande vazio. E aí Kardec quer saber, só para aprofundar um pouquinho mais, mas espera aí, e a sua infância, a sua adolescência, como é que foi? Ela disse, na juventude eu me divertia muito, mas foi logo quando eu casei, pronto, a minha vida virou um tédio. E Kardec quer saber, mas peraí, e as suas ocupações? O que você fazia? Enquanto você era esposa e mãe, o que você fazia? Ela, nada. Mas quem cuidava da casa? Era uma empregada doméstica. Olha para vocês verem que, como Kardec falou, né, as coisas estavam realmente sendo esclarecidas com as informações que ela passou da sua última encarnação. Ou seja, né, a Aninha ainda colocou aqui a questão da aceitação do espírito, da crença, tudo isso. Tudo aquilo que nós estamos vivenciando agora, meus queridos companheiros, vai refletir no nosso retorno. Sim, como nós estamos vivendo aqui, vai refletir da forma como nós somos, principalmente porque a gente sabe, à noite, o que nós passamos, o que nós sonhamos, nada mais é do que um prelúdio daquilo que nós vamos enfrentar quando desencarnarmos. Vai ser uma sequência. Boa noite, Fabíola, seja muito bem-vinda. Vai ser uma sequência. Tanto assim gente, que Kardec já fala, então peraí, é essa utilidade, ou melhor,
nessa inutilidade que você está falando, ou nessa, vamos ao título, nulidade do seu comportamento, é que você vai provavelmente encontrar a causa dos seus temores, vai encontrar a causa dos seus pesares. E aí ela vira e diz: talvez você tenha razão. Ora, passou aqui pela vida, entediada com o casamento, com o marido e com os filhos. Não fazia nada porque tinha empregado que fazia tudo. Ou seja, ela passou uma vida vazia, enquanto na juventude apenas se divertia com divertimentos frívolos, que não representavam absolutamente nada, não acrescentavam nada. Chegou, casou, deixou os divertimentos para trás, mas a sua vida transformou-se num verdadeiro tédio. E Kardec vai dizer, olha, e não basta admitir o fato. Você quer reparar esta existência inútil? Você pode. Nós podemos te ajudar. Ah, mas como? Comece a ajudar os espíritos que estão à sua volta, principalmente orientando-os para que não façam aquilo que você fez. Ah, mas então como é que eu posso fazer isso? Com conselhos e preces. Aí quando Kardec fala em prece, ela já vira e fala, mas eu não sei orar. Ora, vejam, ela passou por uma existência e não aprendeu a orar. Ela falou, mas eu não sei orar. E aí veja o que é um espírito endurecido. Kardec fala, vamos fazer o seguinte, a gente faz aqui junto e aí você aprende. Ok? Ela disse, não. Oh, mas não. Ou seja, você está procurando paz, mas você não quer fazer nenhum tipo de esforço para ter paz? Ela falou, não. Por quê? Porque isso me cansa. Gente, a comunicação termina aqui. Olha para vocês verem que interessante. Nós já conseguimos descobrir qual que é o motivo do sofrimento dela. Por que ela procura paz? Porque com certeza houve negligência para trás. E isso o guia do médium vai nos esclarecer, né? Boa noite, Paulo César Alves. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo e, se for a primeira vez, agradecemos muito a sua presença e espero que esteja sempre aqui conosco. E a Valdete ainda coloca, né, o conhecimento como ele é realmente importante, gente, para tudo. Conhecimento é importante para tudo, principalmente para nós encarnados, e aí daqui a pouco a gente já vai falar e acrescentar por quê. E a Aninha também coloca, né, futilidade da vida terrena. Muitos acham que tem que aproveitar, pois quando desencarnados acham que a vida acaba. Pois é, infelizmente muitos pensam dessa forma. E é aquilo que eu falei para vocês no início, na nossa prece inicial. Que bom que nós estamos aqui procurando. Isso não nos impede de nos divertir, mas nós estamos procurando alguma coisa, procurando conhecimento, procurando informação, exatamente para nós não passarmos pelos mesmos problemas e dificuldades que eles estão passando. Tá? Tanto é que aí vem o guia do médium e vai exatamente explicar, olha, Kardec, equipe, pessoal do futuro que vai estudar depois, a gente está aqui passando para vocês as diversas formas de sofrimento que existem e principalmente as causas desses sofrimentos. Isso é exatamente para os auxiliar. Vocês estão vendo, essa criatura especificamente, ela não teve iniciativa nenhuma na sua vida, na sua existência. E a existência, a encarnação dela foi tão inútil, tanto para ela quanto para as pessoas que estavam à sua volta. Ela, durante a juventude, apenas amava o prazer, mais absolutamente nada. Não buscou estudar, não buscou aprender, não buscou amar, não buscou cumprir com os deveres domésticos. Ela totalmente desdenhou os sentimentos. Ela não desenvolveu e ela não sentia nada, nem por si e nem para os outros. Enquanto na juventude a preocupação era só as satisfações pessoais e as distrações frívolas, ela se esqueceu desse tipo de responsabilidade. E com isso, gente, quando nós estamos fugindo das responsabilidades, nós estamos deixando um vazio no coração, porque a responsabilidade é aquilo que nos aproxima do nosso próximo, é aquilo que nos ajuda a desenvolver os sentimentos, é isso que vai preencher o nosso próprio coração. Vejam, é um espírito que não teve faltas graves. A gente viu muitos espíritos que praticaram crimes,
foram realmente violentos. Esse espírito não teve falta. Falta ativa. Por quê? Aí vem. Porque a partir do momento que ela cultuava e cultivava o vazio, ela gerou a infelicidade do seu marido e ela comprometeu, pela sua falta de cuidado, pelo carinho, pelo desleixo, pela negligência, ela comprometeu o futuro dos filhos. Por quê? Gente, nós falamos aqui, ela não fazia nada, deixava tudo para os empregados. E sabe de uma coisa que fala a mensagem aqui? Nem os empregados ela se preocupava em escolher. Tudo era o marido que fazia, tudo era o marido que escolhia. Nem isso. Então assim, ela abandonou completamente. A sua vida foi, sim, totalmente vazia. E a lição que a gente já vai tirando disso aqui é exatamente aquilo que consta na questão 642 do Livro dos Espíritos. O problema dela, o pesar ou a mágoa, o mal dela estava exatamente na negligência do bem. Porque a gente sabe, não praticar o bem, está lá na resposta à questão 642. Não praticar o bem já constitui-se um mal. Não praticar o bem é a mesma coisa que compactuar ou fazer o mal. Por isso a gente deve aprender que não basta deixar ou não fazer as coisas, nós temos que praticar as virtudes. E o que os ensinamentos do Cristo nos ensinam? Ele não somente nos ensina a não prejudicar o outro, mas ele nos ensina a agir em favor do outro e em favor de nós mesmos. Ou seja, desenvolver virtudes. Desenvolver virtudes. São Luís Alberto ainda coloca aqui. Sim, ainda temos muitos encarnados hoje, São Luís, que levam a vida dessa forma, uma vida totalmente inútil, não faz nada nem para si e nem para os outros. É isso aí, Juscelia, o amor é um dos principais alimentos do espírito, o amor, o bem, a caridade, o desenvolvimento das virtudes, né? Porque o amor é uma coisa ainda muito forte, mas a gente pode desenvolver várias outras virtudes que são exatamente aquelas que vão formar ou que vão dar base para o próprio amor, tá? Então, vejam, é um espírito que teve uma vida e essa vida foi realmente completamente nula, vazia, ela não deixou nada na sua história, e o Cristo nos ensina exatamente o contrário. Mas para vocês terem uma ideia, Kardec pegou e foi perguntar mais, mas peraí, o guia do médium, você poderia falar para a gente o que ela foi na outra encarnação? Porque uma está ligada à outra, será que a gente consegue entender? Ele falou, vou falar, sabe o que ela foi? Ela foi uma freira que simplesmente fugiu da vida, entrou no monastério, ficou lá o tempo inteiro, sem também fazer absolutamente nada, sendo inútil. E aí ela quis experimentar, nessa última existência, a vida doméstica. Só que o que aconteceu? Ela simplesmente descuidou, e nem as intuições, as inspirações que ela tinha, ela não se preocupou em verificar, principalmente em buscar, não quero saber de nada, não quero fazer nada, e simplesmente teve uma vida completamente inativa. Gente, concluindo, o homem foi criado para a atividade. Aliás, vamos reformular. O espírito foi criado para a atividade, tá? A atividade do espírito é a sua essência. Tanto assim gente, que o espírito não tem necessidade de descanso, não tem necessidade de repouso. Ah, mas eu vi lá no livro Nosso Lar que eles falam que o André Luiz precisava descansar. Não, ali André Luiz estava num corpo espiritual, e esse corpo espiritual, sim, ele precisa de descanso, mas não como o corpo físico. Porque o refazimento da sua energia é diferente da energia do corpo físico. Então, o espírito foi criado para atividade, ele não consegue ficar parado. O que Jesus disse? Meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Não tem esse negócio de descansar no sábado, não, nós temos é que trabalhar. E do ponto de vista físico, gente, o
corpo, ele precisa da atividade, é uma necessidade a atividade. E principalmente quando nós estivermos estudando a lei do trabalho, vocês vão ver que o trabalho tem como principal finalidade nos ajudar a desenvolver a nossa inteligência. E quando a gente trabalha para desenvolver a inteligência, nós estamos automaticamente buscando conhecimento e fortalecendo o espírito, que é a essência. E automaticamente a fé vai nos sustentar. Por isso, concluindo, que nós possamos ter uma vida muito profícua. Em que sentido? Naquilo que vocês estiverem fazendo, façam com zelo, com coragem, com persistência, com perseverança. Ah, mas a minha atividade não importa, você é dona de casa? O caso desse espírito, ela negligenciou a sua condição de esposa e de mãe. Você é dona de casa? Não importa, você acha a sua tarefa é muito mais importante do que as dos outros. Faça isso por amor, ajude a desenvolver sentimentos no seu marido, nos seus filhos, na sua esposa, e você estará trabalhando, sendo ativo. Como diz a questão do Livro dos Espíritos, salvo engano, 675. Trabalho é toda ocupação útil. Tem utilidade? Está desenvolvendo educação, está desenvolvendo sentimentos? É uma utilidade, e isso é o que o Espírito precisa, atividades e atividades constantes. Que esse Espírito tenha nos ensinado muito para que, doravante, nós tenhamos uma vida cada vez mais ativa e que deixemos para trás um rastro, que deixemos uma história escrita com os nossos comportamentos e principalmente com os nossos comportamentos ligados e voltados para os ensinamentos do Cristo, o ser mais perfeito que pisou nesse planeta. Boa noite a todos e até o nosso próximo encontro.